Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos internautas. Estamos começando mais uma edição da nossa programação, o programa Despertar para o Saber em Cristo. Estamos convidando a você para ficar junto conosco aí, para estudarmos junto a nossa devocional da fé. O tema principal que nós trazemos hoje aí é um tema que vai edificar e vai trazer mais fé, vai trazer mais renovo, mais fé para a sua vida espiritual. O nosso tema principal aí é o que fala assim: Senhor, eu preciso de um milagre. A gente fizemos aqui alguns embasamentos na Bíblia de alguns milagres extraordinários aqui que a Bíblia fala, milagres sobrenatural de Deus que estão registrados na Bíblia. A gente tirou esses embasamentos aqui, a gente fez o embasamento do nosso estudo aí, o Senhor, preciso de um milagre, justamente de dentro da palavra de Deus, para edificar mais, cada vez mais a sua fé e trazer mais fé para a sua vida. E a gente vai iniciar o nosso estudo, vamos deixar lá para o final, no final a gente faz uma oração de agradecimento, uma oração de agradecimento referente à nossa fé, agradecimento pelo nosso milagre concedido por Deus, agradecimento da nossa devocional, desse maravilhoso ensinamento que trouxe na noite de hoje. E a gente fizemos um levantamento aqui, tiramos aqui de dentro da Bíblia Sagrada 5 capítulos e 5 versículos, aonde fala aí sobre esse embasamento aí desse tema central aí, que diz assim: Senhor, eu preciso de um milagre. A nossa devocional que fala sobre fé. Aí, quando falamos sobre fé, a gente extraiu aqui da Bíblia 5 capítulos e 5 versículos que diz assim. Primeiro fala sobre Ana, pediu um filho. Ana pediu um filho e Deus prontamente concedeu aí um filho. Ela era estéril, não tinha condições de ter filho, e Deus de imediato, a Bíblia mostra em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10 ao 20, que mostra sobre o milagre que Ana recebeu. Era uma mulher estéril, mas Deus concedeu o milagre a ela de um filho. Outro capítulo e versículo da Bíblia que fala aqui também sobre um milagre espetacular aqui, que fala sobre o rei Ezequias, pediu mais tempo de vida. O livro de Isaías 38, no versículo 1 ao 5, o rei Ezequias, ele soube, após ouvir que morreria, ele orou aí, entregou a sua oração, a sua misericórdia, a sua súplica a Deus, e Deus lhe concedeu mais 15 anos, acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. E outro que fala sobre outro milagre também espetacular, outro milagre surpreendente também, que está aqui sobre a mulher com fluxo de sangue. Ela pediu a cura, já fazia praticamente 12 anos que ela sofria dessa patologia, e de imediato também ela orou a Deus, e Deus, lá em Marcos, no capítulo 5, 25 ao 34, onde mostra aí que Jesus sentiu poder e declarou que ela estava curada. E há 12 anos que ela sofria, Jesus declarou o milagre dela. A cura divina veio sobre a vida dela de imediato. E esse poder maravilhoso aí que transformou aí esse milagre intenso na vida dessa mulher com fluxo de sangue. Outro, onde Pedro pediu também socorro ao afundar nas águas, está lá no livro de Mateus 14, 28 ao 31. Jesus segurou e salvou ele pelas mãos. Ao afundar nas águas, Jesus foi lá
fez o salvamento, onde veio o sobrenatural, o milagre sobrenatural sobre a vida de Pedro. E outro ponto aqui que está na Bíblia também, que fala no livro de Marcos 9, 17 ao 27, um pai do menino, que ele tinha um problema espiritual, o menino que era endemoniado. Jesus respondeu o espírito e curou o menino, que fala sobre, ele tinha um espírito maligno, e o pai pediu a Jesus a libertação do seu filho, e Deus prontamente, através de Jesus, o libertou daquele espírito, e onde a cura se deu espontaneamente, rapidamente sobre a vida do garoto, e o garoto foi liberto. E todos esses versículos e capítulos, eles embasam o nosso pedido aí, ó, a nossa petição de hoje, que fala assim: se você olhar, todos eles aí oraram também desse mesmo jeito: Senhor, eu preciso de um milagre. Esses embasamentos que nós mostramos na Bíblia aí, todos eles estão pautados nesse tema central aí: Senhor, eu preciso de um milagre para a minha vida. E continuamos, a gente vai entrar no resumo aqui do nosso texto, que diz assim: se olharmos para nós, nos seres humanos, nos dias atuais, carregamos todos nós a nossa cruz. E a nossa cruz, que são hoje, nos dias atuais, as nossas lutas, as nossas dificuldades, independente de classe social, etnia ou raça, sempre estamos dependendo do nosso Deus, sempre estamos dizendo assim: Senhor, eu preciso de um milagre, dependente de classe social, de etnia, de raça, sempre estamos, independente também de religião, independente de todos nós seres humanos, sempre nos estamos deparando com esse pedido, essa petição: Senhor, eu preciso de milagres. Aí quando nos deparamos sobre esse pedido, essa petição aqui, lembramos da nossa humanidade nos dias atuais. Vemos aí o poder de Deus através dos milagres no passado, através da Bíblia. Existem diversos milagres extraordinários, milagres de fé. Quando a gente vê nos dias atuais muitas das dificuldades, muitas das lutas, muitas das petições. Quantos e quantos milhares de irmãos nossos hoje não estão dentro das nossas congregações e estão dizendo: Senhor, eu preciso do meu milagre, Senhor, eu preciso de um milagre. E todos nós carregamos a nossa cruz, que são as nossas dificuldades enfrentadas no percurso da nossa vida. Nós estamos sempre lembrando do maior amor de Deus para com nós seres humanos, que foi o que nos apresentar Jesus, aonde sofreu, carregou a cruz pesada, sofreu por vários quilômetros, foram vários quilômetros de sofrimento até chegar ao local da sua crucificação. Aí vamos continuar o nosso estudo, que diz assim: você já sentiu vontade de falar com Deus e dizer: Senhor, estou precisando de um milagre? Creio que todos nós já precisamos um dia, como falamos no estudo. Nos dias atuais, milhares de pessoas estão sentindo em seu coração a voz que brota lá de dentro para fora do coração, onde o desejo de falar em voz alta diz assim: Senhor, eu preciso de um milagre. São milhares de pessoas que estão conseguindo, através do sua petição, o seu clamor e a sua direção certa do seu milagre. A direção certa que falamos é quando apresentamos as nossas petições, dos nossos milagres, nossas dificuldades a Jesus, que é o único mediador das nossas lutas e das nossas dificuldades. O segredo para receber o grande milagre é quando a pessoa clama, sempre pedindo a graça de Deus para a sua vida e apresentando Jesus como mediador, como nós falamos. Só Deus concede a graça de cura ou da resolução dos seus problemas atuais. Só Jesus Cristo.
Milhares de pessoas nos dias atuais estão recebendo grandes bênçãos de Deus para as suas vidas. Aqui mostra aqui que quantos e quantos milhares de irmãos também nos dias atuais estão sendo atendidos, como relata lá no passado também, a Bíblia relata que Deus atendeu espontaneamente, rapidamente, como mostra a Bíblia. E muitos já estão até agradecendo nos dias atuais, na amplitude das nossas congregações, e dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo meu milagre. Senhor Jesus, por ter alcançado em minha vida o meu grande milagre. E quantos são os irmãos e as irmãs que não têm recebido nos últimos dias maravilhas, a bondade de Deus em suas vidas através de um milagre. E a gente vai continuar o nosso estudo, que diz assim: Jesus operou vários milagres durante seu ministério. Durante o ministério do Rei Jesus, operou vários milagres, mostrando assim o seu poder sobre a doença, sobre a natureza e mesmo sobre a morte. É importante notar que Jesus nunca usou os seus poderes para ele mesmo se beneficiar, ele próprio. A Bíblia registra e mostra cerca de 35 milagres específicos realizados por Jesus durante seu ministério terreno. Esses milagres são espalhados entre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Inclui cura, controle da natureza e até ressurreição de pessoas mortas. A classificação, nós pegamos também da Bíblia aqui, a classificação dos milagres de Jesus. Essa classificação, ela diz assim: foram curas de cego, cura de paralítico, cura de leprosos, e que foram aproximadamente 20 curas. Outro tipo de milagres foi a expulsão de demônios. Foram registrados na Bíblia 6 registros de ressurreição. Foram 6 registros de expulsão de demônios. Outro aqui, o ponto 3 fala sobre a ressurreição, trazendo mortos de volta à vida. Foram 3 ressurreições que está lá na Bíblia, em Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. E o ponto 4 mostra o controle sobre a natureza. Exemplos que incluem a multiplicação também de pães, peixe, acalma a tempestade no mar, anda sobre as águas e etc. Foram entre 6 a 8 milagres que a Bíblia fala só sobre o controle da natureza, onde Jesus tinha esse controle poderoso que Deus dava a ele. E a Bíblia relata que em João 20, 30, 31 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aí versículo 31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Aí vamos continuar o nosso devocional, que fala no tema central aí: Jesus, eu preciso de um milagre. Um tema maravilhoso aí que vai trazer edificação, vai trazer mais fé, vai trazer mais renovação, vai avivar sua fé cada vez mais. E outro ponto que fala sobre o povo reconhecia Jesus como vindo da parte de Deus, pelos milagres que ele fazia. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Um importante religioso da época de Jesus reconheceu-lhe a procedência devido aos seus inconfundíveis milagres. João 3, no versículo 2, diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí vamos ler agora outro ponto maravilhoso que fala sobre Jesus
atraíam multidões por causa dos seus milagres. João, livro de João 6,2 diz assim: seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui mostra que Jesus atraía multidões por causa das suas curas. Os milagres de Jesus, outro ponto, provaram seu poder para perdoar pecados. Aí diz assim, Marcos, no capítulo 2, versículo 1 ao 12, observando especialmente a palavra de Jesus nos versículos 10, você pega aí o livro de Marcos 2, do 1 ao 10, aí você vai lá para o versículo 10 e 11, diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, tem toda a autoridade, deixa eu só ajeitar aqui a imagem, tem toda a autoridade para perdoar pecado. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí outro ponto que diz aqui do nosso estudo, que fala, os apóstolos também fizeram milagres, vários milagres. A Bíblia registra que os apóstolos, eles registraram, aqui a Bíblia registra aproximadamente 20 milagres registrados pelos apóstolos, principalmente nos livros de Atos dos Apóstolos. Esses milagres serviram para confirmar a pregação e a preparação do Evangelho e mostrar o poder do Espírito Santo e legitimar a autoridade apostólica daqueles apóstolos, especialmente após a ascensão de Jesus. Veja os milagres apostólicos registrados que a Bíblia relata. Aí vamos ver agora quais foram os milagres. Esses milagres, eles foram feitos por Pedro. Mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milagres. E os milagres que Pedro executou, os milagres que Pedro de imediato também foi usado por Deus para profetizar e deixou registrado na Bíblia os seus milagres: a cura de um coxo no templo, o julgamento de Ananias e Safira, muitos sinais de cura também fala sobre Pedro, libertação na prisão por anjo também, cura de Enéas, ressurreição de Tábita e Docas, libertação sobrenatural da prisão. Aí todas essas curas aqui de Pedro aqui, ó, são entre 1 a 7 milagres. Todos eles estão na Bíblia, pautados na Bíblia. A gente pautou aqui no nosso estudo também. Isso aqui serve para também para explanação referente à pregação, por isso que a gente já embasou aqui todos. Aí agora a gente não vai falar aqui, mas por cima a gente já viu que são entre 1 a 7, a gente explanou aqui os que são, e agora vamos ver os milagres de Paulo, todos embasados também na Bíblia, que isso aqui futuramente serve para pregação nas igrejas. Aí os milagres de Paulo fala a cegueira de Elimas, o mágico, a cura de um aleijado em Listra, outro aqui, a expulsão de espírito adivinhador, libertação da prisão por um terremoto, milagres extraordinários, lençóis e aventóis curavam. Aí outro mostra aqui a derrota dos imitadores dos judeus, ressurreição de Eutico, sobrevivência à picada da serpente também, a cura do pai de Públio, outras curas em Malta que ele registrou também, só Paulo registrou entre 1 a 10 milagres espetaculares que mostra a Bíblia também, todos esses embasados na Bíblia, todos estão na Bíblia. E a Bíblia também mostra alguns milagres coletivos ou de outros apóstolos também relatado na Bíblia. Mostra também Pentecostes, a línguas de fogo e línguas estrangeiras.
Muitos sinais e prodígios pelos apóstolos foram feitos, sinais feitos por Estevão e Felipe também estão registrados na Bíblia. Os milagres que marcam a nova aliança na Bíblia Sagrada, onde Nicodemos reconheceu que Deus estava com Jesus pelos milagres. Aí Jesus mostra aqui, Jesus mostrou sua glória aos discípulos pelo milagre da água transformada em vinho. E Jesus foi aprovado também por Deus por meio de milagres. Aí todos esses têm embasamento na Bíblia também. E na igreja primitiva também aconteceram diversos e muitos milagres também que foram registrados, estão registrados na Bíblia. E fala assim: a igreja primitiva, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, foi marcada por uma série de milagres registrados pelos apóstolos, principalmente por Pedro e Paulo, além de outros discípulos. Esses milagres confirmavam a autenticidade da mensagem do Evangelho e mostravam a presença do poder de Deus entre os povos. E os propósitos desses milagres, a gente vai ver aqui. O primeiro propósito dos milagres, um dos propósitos dos milagres é certamente autenticar a mensagem do Evangelho no início da igreja, onde podemos esperar que continue acontecendo até os dias atuais. Aí o segundo propósito dos milagres diz assim: é dar testemunha da vinda do reino de Deus. Também está embasado sobre a palavra de Deus. O terceiro propósito dos milagres é ajudar os necessitados. Os milagres mostram a compaixão de Cristo pelos necessitados da época. Um quarto propósito dos milagres é remover os obstáculos para as pessoas. Os dons miraculosos devem edificar as pessoas. E os milagres certamente devem nos levar e dar glória a Deus sempre. Aí nós estamos finalizando aí, nós estamos chegando ao final do nosso estudo sobre a nossa devocional de fé, que fala sobre Senhor, eu preciso de um milagre, onde a gente viu vários milagres extraordinários de fé na Bíblia, que foram extraídos da Bíblia, que estão na Bíblia, que mostra aí onde as pessoas clamaram, os apóstolos clamaram, as pessoas clamaram e disseram: Senhor, eu preciso de um milagre. De imediato foi mais ou menos assim esse grito: eu preciso de um milagre. E de imediato Deus atendeu prontamente, porque esses milagres estavam centrados exclusivamente, estavam dirigidos certamente, que mostravam Jesus como mediador das suas petições, e Deus de imediato atendeu. Aí tanto no passado como no presente e como no futuro, se tiver direcionado corretamente, mostrando a centralização do poder e a glorificação do poder de Cristo e a exaltação de Cristo, então com certeza você vai alcançar o seu milagre, a sua petição vai ser atendida nos dias de hoje atuais também. E a nossa oração final, nós temos a certeza aí que essa devocional de fé vai trazer grande avivamento, vai trazer mais fé para a sua vida. Você vai ser impactado com a reflexão maravilhosa de fé, onde vai trazer certeza para a sua vida que o seu milagre vai ser atendido pelo nosso Deus. E a nossa oração final de agradecimento diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, com um coração cheio de gratidão, me coloco diante da Tua presença para Te agradecer pelo milagre que realizaste em minha vida. Glória a Jesus. Tu és o Deus que opera maravilhas, que ouve o clamor dos Teus filhos e responde com poder, misericórdia,
e amor. Pai amado, mesmo quando minhas forças falharam ou venham a falhar, tua mão poderosa não me abandonou e nem me abandonará. Tu me sustenta, me encorajaste e me encoraja no tempo certo. Manifestasse tua glória com esse milagre, com essa petição que hoje testemunho para a tua glória em minha vida e para minha alegria. Obrigado, Senhor, porque o que para os homens e para as pessoas, para o mundo era impossível, para ti foi apenas uma palavra. Tua fidelidade é eterna para com a minha vida. O teu amor não conhece limites para com o meu coração e a minha vida. Recebe toda a hora, toda a glória e todo o louvor. Que o testemunho desse milagre na minha vida sirva para fortalecer a fé dos outros irmãos, das outras irmãs, e que a minha vida continue sendo um instrumento nas tuas mãos, um instrumento de bondade, um instrumento de misericórdia, um instrumento de milagre, de perdão. E que em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, nós te agradecemos, Jesus maravilhoso. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o teu nome para com a nossa vida. Senhor, agradecemos pelo precioso milagre que o Senhor nos derramou sobre a nossa vida, Senhor. Principalmente o milagre e a bondade do Senhor que veio sobre o nosso coração. Que esse é um milagre maior sobre a nossa vida, Senhor. É o milagre da tua bondade que veio sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, Senhor. O Senhor teve misericórdia e compaixão da nossa vida e veio sobre o nosso coração. Senhor, te agradecemos, Jesus, em nome de Jesus, meu Salvador. Eu te agradeço. Amém, Jesus.